Quem foram os 10 personagens mais antigos? Você os conhece? Dessa lista, será que você conhece todos ou alguns desses personagens? Me acompanhe após a vinheta. Olá, eu sou o pastor Júlio Miranda e hoje eu vou estar apresentando para vocês uma linha do tempo dos personagens mais antigos da Bíblia. Vamos começar por Sem. Em 10º lugar, quantos anos será que ele viveu? Bem, primeiramente vamos compreender um pouco da história de Sem. Ele foi filho de Noé, que foi um dos 8 sobreviventes do dilúvio. Sem já estava casado durante o dilúvio, porém ainda não tinha filhos. Bem, o significado de seu nome é incerto, nós não sabemos, porém é amplamente aceito que seu nome seja considerado cujo significado nome, né? Ou seja, o seu nome significa nome. Bem, Sem, ele recebeu uma bênção devido ao seu comportamento que teve. Ele recebeu essa bênção do Senhor, em que o seu pai Noé disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. A bênção recaia sobre Sem. Ou seja, Sem, ele de uma certa forma, ele cobriu a nudez de seu pai junto com seu irmão Jafé. E os seus descendentes são de sua linhagem, que haveria de vir do Messias. Você encontra isso em Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 26. E aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade, o ancestral de Abraão. Só que ele também teve outros filhos descendentes: Elão, Assur, Lude e Arã. Sem, quantos anos será que ele viveu? 600 anos de idade. Bom, já que você sabe, agora vamos para Lameque, em 9º lugar. Quantos anos será que ele viveu? Lameque, na verdade a Bíblia fala que Lameque existiram 2 personagens, 2 nomes, né, citados no livro de Gênesis. Um era descendente de Caim e o outro descendente de Sete. Portanto, ao falar sobre quem foi Lameque na Bíblia, é necessário considerar estes 2 homens que tiveram histórias completamente distintas. Lameque, enquanto um era perverso, o outro era temente a Deus. O nome dele significa homem forte. Lameque, descendente de Caim, filho de Metusael, foi o primeiro homem polígamo, segundo a Bíblia. Se casou com 2 mulheres, Ada e Zila. Lameque, descendente de Caim, teve também 3 filhos, com histórias importantes. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Jubal foi o pai de todos que tocam a harpa e órgão. Tubal-Caim foi mestre de obra de cobre e de ferro. Acredita-se que ao todo ele teria tido 70 filhos. Lameque, descendente de Sete, já foi o filho de Matusalém, pai de Noé. Foi um homem temente a Deus, expressava confiança nas promessas de salvação, acreditava que Noé encerraria a maldição de Adão. Quanto tempo será que Lameque viveu? Mas Lameque, da descendência de Sete, aquele que temia a Deus. Bem, ele viveu 777 anos de idade. Bem, continuando a nossa linha do tempo, vamos falar agora sobre Maaléu, filho de Cainã, da linhagem de Sete. Maaléu, seu nome significa louvor a Deus. E quanto tempo será que ele viveu? 895 anos de idade. Agora vamos conhecer a respeito de Enos, que ficou em 7º lugar. Enos foi neto de Adão, filho mais velho de Sete. O nome de Enos tem um significado, que em seu tempo significa homem. Ou seja, no seu tempo, os homens invocavam o nome do Senhor, diferenciando assim dos idólatras. Enos foi o tempo pelo qual houve o avivamento espiritual. Foi um homem que invocou a Deus e influenciou muitos a buscarem o Criador. E agora, quantos anos será que ele viveu? 905 anos de idade. Cainã ficou em 6º lugar. Um pouquinho da história dele. Bisneto de Adão, filho mais velho de Enos. Cainã tinha 70 anos quando teve seu primeiro filho, chamado Maaléu. O seu nome significa possessão. Ou seja, quanto
tempo será que ele teve de vida? 910 anos de idade. Esses foram o tempo de Cainã. Agora vamos conhecer, em quinto lugar, Sete, um pouco da sua história. Filho de Adão e Eva. Sete, pai de Enos. O que a Bíblia diz a respeito dele? Bem, após o assassinato de Abel por Caim, Adão e Eva tiveram outro filho e o chamaram de Sete. O nome Sete significa designado. E quanto tempo será que ele viveu? 912 anos, ou seja, Sete ficou em quinto lugar. Adão em quarto lugar. Vamos conhecer um pouco da história de Adão. Foi o primeiro homem criado, do qual se originou toda a humanidade. Uma palavra que resume o significado do seu nome é semelhante. Adão significa semelhante. E quanto tempo será que Adão viveu? Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos de idade, e logo morreu. Em terceiro lugar temos Noé, filho de Lameque, da linhagem de Sete. Noé, seu significado, seu nome é repouso, descanso ou conforto. Foi aquele homem pelo qual ele construiu uma arca para proteger a sua família e os animais do dilúvio. E foram todos os dias de Noé 950 anos. Em segundo lugar temos Jared. Jared, filho de Maalel, gerou a Enoque, o seu primogênito, isso aos 162 anos de idade. Jared, aos 800 anos de idade, gerou mais filhos e filhas. Quanto tempo será que ele viveu? 962 anos de idade. E quem será o primeiro colocado? Quem vai ficar? Matusalém, em primeiro lugar. Era filho de Enoque, filho de Jared. Foi pai aos 187 anos. Seu primogênito foi chamado de Lameque. E ele continuou a ter muitos filhos e filhas. Matusalém, até hoje, seu nome é usado para designar uma pessoa muito velha. Mas a pergunta que não quer calar: quantos anos Matusalém viveu? Viveu 969 anos de idade. E aí, você conseguiu acertar da lista pelo menos um personagem ou todos? Bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar, de dar um like, um joinha. Isso vai fazer que eu entenda que esses temas, esses estudos estão lhe ajudando, né? Me ajude a manter o canal. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Deus abençoe.